Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse 1º de maio, uma quinta-feira abençoada que o Senhor nos concede. Estamos alegres no Senhor, estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos concede. E estamos mais alegres e ainda mais felizes porque hoje nós finalizamos a nossa campanha do livro de Atos. Foram 87 dias, gente. 87 dias de bênção, 87 dias de aprendizado, 87 dias de graça. Graças damos ao Senhor por este dia. Começamos ali dia 1º de fevereiro e estamos terminando hoje, dia 1º de maio. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Chegamos ao destino. Aleluia. Chegamos ao destino, ao propósito, que era finalizar este livro. Aleluia. Somos felizes, estamos felizes. Estamos felizes porque Deus nos deu a possibilidade de estudarmos esse livro. Deus nos deu a possibilidade de estudarmos versículo por versículo, deixar o Espírito Santo trazer a palavra revelada, aquilo que o Espírito Santo queria falar no nosso coração. Estamos muito felizes porque Deus nos concede a graça de finalizar mais um livro da Bíblia. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Meu Deus! Deus é poderoso, maravilhoso e santo. E vamos finalizando hoje aqui Atos 28, a partir do versículo 22. Bendito seja o nome do Senhor. Perdão, 22 a gente leu ontem, 23. Tendo eles assinalado um dia, muitos vieram ter com ele em sua moradia, aos quais desde a manhã até a noite expôs um bom testemunho, o reino de Deus, persuadindo-lhes a respeito de Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns criam nas coisas que lhes eram ditas, outros, porém, não criam. E, estando discordes entre si, despediram-se, havendo Paulo dito uma palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize-lhe: Com ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, porque ouviram com pesar e fecha-lhe os olhos. Não seja o caso de que venham a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, pois eu os curaria. Sabeis, pois, que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles também a ouvirão. E havendo ele dito isto, os judeus retiraram-se, tendo entre si uma grande contenda. E morou um biênio inteiro na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade para falar sem nenhum impedimento. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias damos ao nome do Senhor nessa manhã. Paulo chega em Roma, como a gente viu ontem, e estava ali, chama os judeus para falar, chama os judeus e eles dizem que não conheciam, não entendiam, não sabiam, não tinham ouvido falar de nenhum problema ainda com ele. E ele fala sobre o amor de Jesus, ele fala, e alguns contendem entre si, uns criam, outros não criam. Uns acreditavam, outros não. E assim foi, de uma forma unânime. E estando eles discordados entre si, discordes entre si, despediram-se. Mas Paulo, antes de despedir, não deixou eles ir sem uma palavra. E a palavra a qual Paulo fala a eles é do livro de profeta Isaías, que vai dizer: Este povo me ouve com o ouvido, mas não entende. Me vê e não percebe. Este povo engorda o coração, incha o coração, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Eles tinham um coração tão inchado, tão cheio deles, que eles não poderiam ser curados. Porque aqui Deus vai falar que se eles acreditassem, se eles não tivessem esses corações inchados, esses ouvidos fechados, Deus os curaria, Deus os transformaria, Deus modificaria a existência deles. Mas eles não davam lugar para crer, eles não davam lugar para acreditar na palavra de Deus, eles não davam lugar para que a promessa do Senhor se cumprisse.
Então, Paulo falou essas palavras para eles antes deles saírem. Então, alguns acreditavam no que Paulo trazia como palavra de Deus, outros não. E ali diz a palavra do Senhor que Paulo ficou em Roma, numa casa alugada durante 2 anos. Perdão. E ele recebia na casa dele todos que visitavam ele, pregando o reino de Deus e ensinando concernentes ao Senhor Jesus, com toda a liberdade para falar, sem nenhum impedimento. E nessa manhã, eu quero falar para você, nessa manhã, finalizando este livro, eu quero dizer para você, Paulo chegou ao seu destino e você também vai chegar. Paulo chegou ao seu destino e você também vai chegar. E você vai poder falar tudo aquilo que Deus mandar você falar, sem nenhum impedimento. Você vai ter toda a liberdade para falar. Você tem toda a liberdade para falar do amor de Jesus, sem nenhum impedimento. E se você tem essa liberdade no dia de hoje, não perca a oportunidade. Fale do amor de Jesus sem impedimento. Paulo era aqui um prisioneiro de Cristo. Ele era aqui um prisioneiro de Cristo em Roma. Livre, de uma certa forma, porque ele tinha liberdade para falar. Ele tinha liberdade para expressar, para continuar pregando, sem nenhum impedimento, diz a palavra do Senhor. Sem nenhum impedimento, diz a palavra do Senhor. Paulo estava pregando a palavra, Paulo estava ministrando a palavra, Paulo estava fazendo a vontade do Senhor. Então nós vamos entender que Paulo, ele chegou no seu destino, só que ele não parou. Ele chegou no seu destino e ele continuou a sua caminhada. Ele chegou no seu destino e ele perseverou naquilo que Deus tinha para ele. Ele estava como um prisioneiro, sim, porque ele não podia sair de Roma, mas ele tinha toda a liberdade. Diz a palavra que ele estava numa casa alugada, que ele próprio alugou, com seus fundos, com seus meios, e o soldado que estava ao lado dele ficava guardando ele, de uma certa forma sendo protegido. Deus preparou da prisão uma proteção. Nós vamos entender assim, porque se o soldado estava lá, ele estava protegido. Se havia judeus que não gostavam dele, ele estava protegido. Este soldado não estava junto com Paulo para que Paulo não fugisse, porque Paulo não tinha intenção de fugir. Tudo que Paulo tinha era a vontade de ver César, de chegar a Roma. Então este soldado, ele estava colocado como uma proteção de Paulo, jamais como uma prisão. Então nós vamos entender que muitas vezes Deus nos coloca proteções e nós estamos entendendo como prisões. Que nessa manhã você possa entender que nem sempre o que parece prisão é prisão, e sim uma proteção. Uma proteção da parte de Deus, uma proteção para a tua vida, uma proteção para que nenhum mal te chegue, uma proteção para que tua casa não seja cometida de nenhum mal, uma proteção para que Deus trabalhe na sua vida. Então entenda que nem sempre o que parece prisão é uma prisão, e sim uma proteção da parte de Deus. Assim Paulo estava com um soldado na sua casa, com um soldado ali morando perto dele, com ele, não sei, mas nós entendemos que Paulo estava protegido por um soldado que o guardava, por um soldado que o protegia. E se nós olhássemos pelos olhos humanos, nós veríamos como, olha, lá vai o prisioneiro. Mas olhando com os olhos espirituais, nós vamos ver, olha, lá vai o protegido. Lá vai aquele que é protegido por Deus. Deus preparou um homem para protegê-lo 24 horas por dia. Nós temos que entender as coisas aos níveis espirituais, daquilo que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes nós vamos olhar com os olhos humanos e nós vemos prisões, nós vemos cadeias, nós vemos coisas que nos abaixam, que nos remetem ao solo, aquilo que nos coloca para baixo. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos ver proteções, nós vamos ver meios de subterfúgios que Deus está usando para que você não seja atingido, para que você não seja morto, para que você não seja chacoteado. Então nós vamos entender que Deus trabalha de uma forma sobrenatural. O que parecia prisão,
na verdade era uma proteção de Deus na vida de Paulo. O que parecia prisão, na verdade era um meio de chegar ao seu propósito. Era o meio de chegar no propósito específico de Deus. Era o meio de chegar naquilo que Deus tinha para ele. Se nós contássemos, se nós olhássemos com os olhos humanos, nós não veríamos dessa forma. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, dentro da revelação da palavra, nós vamos ver que aquele soldado, ele jamais esteve aprisionando Paulo, e sim protegendo, para que ele não fosse atacado, para que ninguém entrasse na casa dele, para que ninguém o machucasse, para ninguém o tentasse matar, porque lá em Jerusalém já queriam matar ele. Então vemos que este soldado, na verdade, que foi colocado junto com Paulo, era uma proteção divina sobre a vida dele. Então vamos entender nesta manhã que nem tudo aquilo que parece nem tudo aquilo que parece uma prisão, que parece algo negativo, talvez seja negativo. Talvez seja algo positivo da parte de Deus, só que você não está olhando por outro ângulo. Você não está olhando por outro prisma. Você não está olhando pelo lado que o Senhor quer que você olhe. Comece a olhar pelo lado que o Senhor quer que você olhe. Comece a olhar pelo lado que Deus quer que você veja as coisas. Comece a deixar os olhos abertos. Comece a deixar os olhos abertos para as coisas espirituais. Veja que aqui diz sobre o profeta Isaías: fecha-lhe os olhos. Não seja o caso de que venha a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e converter-se, pois eu os curaria. Que nessa manhã o Senhor possa abrir-te os olhos, que o Senhor possa abrir-te os ouvidos, que o Senhor possa tirar todo inchaço do seu coração de grandeza, de orgulho, de soberba, que você possa ver a mão de Deus sobre você, sobre a tua casa, a mão de Deus sobre aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Que nessa manhã você possa entender Deus trabalhando de uma forma especial. E nós vamos entender isso na vida de Paulo. Ele diz que ele tinha toda a liberdade para falar, sem nenhum impedimento. E eu tenho toda a liberdade dessa manhã para falar sem nenhum impedimento. Eu fecho esta campanha de palavra, esta campanha de oração, nessa manhã, agradecendo a Deus, sendo grato por mais esses 87 dias na presença do Senhor, ministrando a palavra de Deus, louvando, engrandecendo, que esses 87 vídeos que saíram aqui possam chegar aos corações, abrir os corações, que as mentes sejam abertas, que os olhos sejam abertos através da palavra de Deus, não através de mim, mas através da palavra de Deus que sai da minha boca. Porque a gente é ungido, a gente é ministrado para também ministrar. Que Deus possa tocar você nessa manhã, que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e fazer com que você chegue ao teu propósito, e fazer com que você chegue ao teu destino, assim como Paulo chegou no propósito que era para ele, no destino que era para ele, chegar a Roma. E aqui nesse livro de Atos nós vimos isso, desde o princípio ao fim, que era chegar a Roma. Toda a trajetória, todas as viagens, o princípio da igreja, tudo acontece nesse livro de Atos. E aqui nós vemos que Deus começa a trabalhar de uma forma extraordinária, chegando até eu e você, chegando até nós, entendendo que nós somos os gentios ganhos para Jesus, curados por Cristo, transformados por Cristo para transformar. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos concede debaixo dessa graça. Oramos ao Senhor agradecendo por esses dias. Deus poderoso, eterno e santo, te louvo, Senhor, por entregarmos nessa manhã esta campanha do livro de Atos, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela perseverança de cada manhã estar aqui, Senhor, pela perseverança do Senhor nos dar força para pregar a Tua palavra, para ministrar vidas e corações, Pai. Que o Senhor possa continuar nos usando, que o Senhor possa também entrar em cada vida, Pai, que tem seguido este canal, que tem, Senhor Jesus, transmitido esta palavra, que tem compartilhado esses vídeos, Pai. Abençoa cada um, transforma cada vida, Pai, que esta palavra continue dando frutos a cada um que clicar num desses vídeos, Pai. Deus abençoe cada um nessa manhã, Pai. Toma nas tuas mãos, guarda, livra do mal, em nome de Jesus, Pai. Que o teu nome seja glorificado através do Café com Palavra. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim permitir. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Livro de Atos concluído. Que Deus abençoe você.